Atrás de eita, meu povo, tudo sobre o BBB 22 aqui mesmo, neste canal. Então se inscreve, deixa like, comenta, compartilha, tá bom? À vontade. Todos os dias tem resumo, que é um vídeo curto, papum, objetivo, e tem ao vivo, gente, que é onde a gente interage, bate papo e fala sobre o que está acontecendo no BBB 22. Compartilha aí, comenta bastante, tá? Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever. Você não vai se arrepender. Então vamos resumir a festinha do líder Lucas, vulgo Barão da Piscadinha. É ele, o Barão teve a sua festinha e rolou um tanto de coisa nessa festa, né? Festa que tinha até limousine. O tema da festa era despedida de solteiro. E aí o Barão levou a sério. Casou com a Slo. Casou. E quem celebrou esse casamento, quem celebrou esta união durante a festa foi Thiago Abravanel, gente. Vocês chipam esse casal? Parece que aqui fora vai dar bom, né? Vai rolar, vai dar certo entre eles, aparentemente, né? A Lina conversou com a Nath sobre a relação dela com o Eli, a relação de Natália com Eli, e Lina tentou abrir os olhos aí da Natália a respeito disso, né? O fato da Natália se entregar mais do que o Eli. Ela sente que Natália tá super na do Eli, tá afinzona aí, e que o Eli tá 2 passos atrás. Natália falou, 2 não, filha, tá 2, 3, 4, 5. A própria Natália tem essa consciência, mas ela mesmo assim terminou a noite aos beijos e outras coisas mais com o Eli, viu, gente? Agarradinha com o moço. Lina ficou chateada com uma situação que rolou entre ela e Lucas, onde o Lucas acabou se referindo a ela e Natália no masculino, tá? O Lucas errou aí o pronome, e a Lina discutiu com a Jessie, porque ela ficou revoltada, foi desabafar com Jessie, mas Jessie não entendeu o lado dela, tentou passar um pano ali pro Lucas, o que acabou pesando entre as duas, e rolou um climão entre elas, e elas discutiram feio, tá? Depois a Jessie viu que realmente estava errada, né, em tentar defender o Lucas, e acabou se desculpando com Lina, tá? O Lucas também foi se desculpar, foi pedir desculpas, ficou mal pra caramba por ter usado o pronome masculino para se referir a Lina, mas Lina disse que nesse momento ela se resguardava o direito de ficar chateada com o Lucas, e que nessa altura não dá mais para ficar errando, viu, gente? Depois ele acabou chorando, o Lucas ficou mal, e Lina também chorou bastante lá no quarto. Enquanto isso, o Lucas desabafava com a Slo, que também tentou amenizar a situação, tentou dar uma segurada ali, passar um pano, né, na situação, e acabou que... É a 7, desculpa. E aí o Lucas chorou, viu, gente? Como eu tô falando para vocês, contando ali a situação para a Eslovênia. Slo tentou diminuir a situação, tentou, né, falar para ele que ok, errar faz parte, errar tá tudo certo, errar é isso, errar é aquilo. E aí ela piorou a situação, a Eslovênia indo conversar com Lina, porque nesse papo aí as coisas ficaram meio estranhas entre elas. Ela tenta colocar ali o seu ponto de vista, tenta conversar sobre o que aconteceu entre o Lucas e a Lina, e a Lina pede que Slo não tape a sua boca. Slo diz que jamais, tá? Mas a Slo tenta realmente também dar uma passada de pano ali pro Lucas, porém a Lina reverte a situação, afirmando isso na cara da própria Eslovênia. E aí a Eslovênia, gente, diz que tem muito orgulho de falar assim, que errou mesmo. E que bom que ela errou, e que agora ela acertou com a Lina. Ou seja, muita gente não gostou aí dessa fala de Eslovênia, não gostou da forma como ela agiu com a Lina, né? Acho que só piorou um tantinho mais as coisas, deveria ter ficado na dela, não ter ido tratar a situação como tratou. No meio da coisa toda, gente, a Larissa se deu mal e quebrou o dedinho do pé, isso mesmo, no pole dance, naquele poste, onde eles ficam ali sensualizando. A moça foi fazer ali uma dancinha, mas não deu muito certo para ela não. E ela chorou e foi carregada por Pedro Scooby até o confessionário para receber atendimento médico, e depois ela teve o seu pé enfaixado. Mas detalhe, enquanto ela está sendo carregada aí por Pedro, o Lucas tá ali comendo, tá tranquilamente degustando as comidinhas da festa, tá nem aí com nada. Mas depois ele ainda ajudou a moça lá, depois do acidente, ajudou a moça lá no quarto, tá? Chorando ainda, a Larissa com muitas dores, teve o pé
enfaixado. Deu ruim total pra moça, teve o pé engessado, melhor dizendo, tá, gente? Eita, antes disso, a Natália tava com ciúmes de Larissa, com Eli, e falando pra Lina que a Larissa tava afim do Eli. A Lina falou que não, que a moça só tava curtindo, não, mas a Natália disse que não, que a Larissa queria o Eli sim. Não é de hoje que a Natália vem falando isso, né? O Douglas e o Scooby e o Paulo André tiveram uma discussão meio sem sentido, numa coisa que não dava para entender muito bem, mas tudo foi porque o Douglas estava relembrando aí uma situação da semana passada, onde o PA cogitou imunizar o Arthur. E no fim das contas, o DG estava tentando dizer ali que o PA estava levando coisas dos meninos para Jade, falando sobre estratégias dos meninos para Jade, tá? E aí o Paulo André chama a Jade para desmentir, para falar que ele não estava fazendo nada disso não, e que inclusive eles nem conversaram sobre jogo. E a Jade desmentiu, sim, falou que inclusive a sua opção de voto naquela semana, ela não comentou com ninguém, que foi o Arthur, né? Que ela votou nele pela segunda vez e parará. Ou seja, tudo certo, nada resolvido, mas dá para entender e perceber que Scooby, Paulo e DG já não estão mais tão colados e concordando tanto assim uns com os outros, não. E isso fica nítido cada vez mais. Rolou uma pequena confusão, porque o Arthur, gente, ele passou a falar de jogo com o Eli e citou que tem 3 alvos lá no quarto Lollipop, que é o quarto do Eli, né? Que o Eli é fechado ali com as meninas. E depois o Arthur também disse que quer um paredão entre Laís e Larissa, porque as duas, para ele, não acrescentam nada no jogo. Foi um papo longo. No meio dessa conversa também, o Arthur revelou pro Eli que ele quer a Jade num paredão, sim, que ele vai indicar a Jade, mas que não agora. Nesse momento, não. Ele disse que Jade não sai, que Jade bate no paredão e volta. O Arthur disse que agora sim, mas que dependendo do paredão a Jade não volta. Porém, o que entende-se aí é que o Arthur quer mirar primeiro nas meninas, que ele considera mais fracas, e depois mirar na Jade. Depois desse papo todo aí, o caldo entornou pro Eli, porque Jade e Laís colocaram ele contra a parede e foram lá perguntar o que ele estava falando com o Arthur. Aí o moço disse que não ia contar tudo não queria ser X9, não queria contar tudo, mas que era para elas ficarem tranquilas e nananã. Aí Jade pergunta se Arthur falou alguma coisa dela, ele fala que não. Aí Laís diz que o Arthur tem medo, volta a dizer que o Arthur tem medo, que o Arthur não tem peito de enfrentar a Jade e que o Arthur não é homem para isso. Só que o Eli, acho que deu um peso ali na consciência e resolveu ir lá para o quarto grunge contar para o Arthur que as meninas estavam perguntando sobre o que eles estavam falando, tá? Nessa conversa aí o Arthur fica revoltado e diz que o que as meninas fizeram foi uma coisa nível 5ª série, que foi uma coisa de adolescente, que ele nunca mais vai falar de jogo com Eli porque acha que elas vão ficar ali pressionando ele depois para saber das coisas. O Thiago diz pro Arthur que não foi bem assim não, que não é coisa de falta de maturidade, mas sim que é coisa do jogo e que o Arthur deveria entender que está num jogo, que não tem nada a ver ser adolescente, ser mais nova para ter esse tipo de atitude, que era aí o argumento do Arthur, tá? Então o Thiago acaba dizendo pro Arthur, acorda, né? Está num jogo, não tem nada a ver de ficar aí falando que as meninas foram adolescentes, não, elas estão jogando, assim como o Arthur também está jogando. E o Eli chorou porque ele está com medo da imagem dele estar sendo distorcida, mal vista aqui fora, como X9, como leve trás. Sabemos aí que o Eli já tem a língua um tantinho quanto solta, né, gente? Já revela umas coisas, umas fofoquinhas aqui, ali, sempre que pode. E ele, obviamente, sabe disso, sabe que ele é fofoqueiro. E no meio dessa treta toda ali, ele com certeza pensou que vai sobrar para ele. E aí chorou, ficou com medo. Ficou com muito medo do que podia vir pela frente. Não, como se não bastasse, ele foi conversar com a Jade. Aí a Jade alerta o Eli sobre ele ficar conversando com o Arthur sobre jogo. Falou que o Arthur só arranca as informações e não passa nada para ele. E a Jade, então, ouve do Eli que o Arthur não vai indicar ela agora, né? E ela fala, dane-se, se ele vier, eu tô aqui. Jade bate no peito e disse que tá pronta para a indicação do Arthur, gente. E além disso, a Jade alertou aí o Eli, dizendo que o Arthur só quer conversar com as pessoas bêbadas na festa, né? Só quer aproveitar ali o momento que as pessoas estão fragilizadas
para arrancar as informações delas. Depois Jade e Eli começaram a bolar um plano de colocarem 3 camarotes do quarto grunge no paredão. E aí a Jade coloca a cabeça do Thiago a prêmio. Disse que se o quarto colorido quiser indicar o Thiago, ela não vai se opor. Que antes ela estava se opondo, que o Thiago é uma ótima pessoa, que ela ama o Thiago, mas que se resolverem ir no Thiago, ela não vai se opor não. E ela acha até bom, porque se o Thiago sair, desestabiliza o Arthur. Lembrando que Arthur e Thiago são amigos ali na casa e realmente o Thiago tem dado uma força para o Arthur em alguns momentos e o próprio Arthur já disse isso, que se ele perder o Thiago lá dentro, vai se enfraquecer, vai ser ruim para ele. Então a Jade já sacou isso e quer tocar aí no ponto fraco do Arthur, tá? Quer que a galera indique o Thiago para sim ter a possibilidade do Thiago sair e o Arthur ficar desestabilizado. Depois tivemos Jess enchendo a bola da Jade, dizendo que admira a Jade, e um climão entre Jade e Lina lá no quarto colorido, porque a Lina falou que estava chorando, Jade nem foi lá falar com ela, né, não estava nem aí. A Jade falou, não, eu vi que você estava sendo assistida pelo Thiago, pela Jess, estava super bem aí, né, não ia invadir a sua privacidade e tal. E aí a Lina disse que a Jade não quis fazer o joguinho dela de revelar o top 10, né? Que Jade não revelou o top 10 quando a Lina saiu perguntando para todo mundo na casa. Depois a Jade vai e conta essa fofoca lá pra Laís, viu, gente? Então Jade tá de olho na Lina também. Provavelmente a Lina tá de olho na Jade. O Gustavo e o Arthur conversaram também bastante sobre o jogo. E nesse papo aí, inclusive, junto com o Lucas, né? O Lucas estava presente. O Gustavo diz que ele não está fechado com o Lollipop, não, diferente do que o Arthur está pensando. Deu a entender que o Gustavo quer fechar com o Arthur, só que ele tem algumas ressalvas, né? Porque o Arthur vota na Laís, inclusive nessa conversa, o Arthur disse que se for líder, indica a Laís. E o Gustavo entendeu a Jade, né? Até apoiou no primeiro momento, mas aí o Arthur confirma que era da Laís que ele estava falando, que ele indica a Laís, tá? Então, eu acho que a aliança que seria muito interessante de ver, talvez, entre Gustavo e Arthur, não vem por causa da Laís. Quem sabe se a Laís vazar, sair, né? Os dois não possam se unir lá na frente. Mas, enquanto tiver a Laís no meio, eu acho que o Gustavo não vai querer fechar com o Arthur, porque o Arthur realmente quer a cabeça da Laís. Ou da Larissa, né? A que vier primeiro. Claro que da Larissa o Gustavo não faz questão. Óbvio que ele gostaria muito de ver a Larissa fora, mas a Laís eu acho que ele vai continuar protegendo o Gustavo, tá? O Arthur acha que se a Jade for para um paredão com Vini e Slo, a Jade sai. E aí o Gustavo diz que não, que pelo que ele viu aqui fora, quem sai é o Vini. E o Gustavo também afirmou pro Arthur que a Jessie é fraca, tá? No fim da festa, a Jade alertou Natália sobre ela só dormir com Eli nas festas e do Eli só querer o vucu-vucu nas festas e nananã, mas parece que a Natália tá meio caidinha, né? E ainda disse que está com ciúmes da Larissa com o Eli, viu, gente? E após dizer que não ia mais correr atrás do Eli, a Bad Nat acabou se aconchegando mais que depressa na cama com Eli, lá no quarto grunge, e a noite acabou com zoeira sobre o pum da Jessie, que o pessoal começou a zoar e falar que tava demais, né? Inclusive depois ela foi para a área externa deitar, mas a produção falou que era para ela dormir no quarto mesmo. E com gemidos de Nath e Eli, gemidão na cama lá no quarto colorido. Rolou, fizeram mais uma vez Natália e Eli, gente. Hoje tem prova do líder de resistência com consequências, do jeito que a gente gosta. Então fica ligado aqui no canal, que a qualquer momento a gente traz mais novidades. E eita, atrás de eita, meu povo!